Bem, dando introdução aqui ao nosso curso de 2D no AutoCAD, nós vamos inicialmente aprender a trabalhar com o ambiente, verificar algumas sequências, a maneira como o AutoCAD compreende os comandos que nós lançamos e ver algumas possibilidades de lançamento destes mesmos comandos. Antes de iniciarmos a manipulação propriamente das ferramentas e dos comandos do AutoCAD, é interessante que saibamos manipular todo o ambiente de trabalho que vai nos possibilitar ter acesso a estes comandos. Muito embora algumas versões, as mais antigas, elas trabalhem de maneira um pouco diferente, normalmente nós vamos ter no AutoCAD essa disposição, seguindo o modelo do Office, que está organizado em ribbons. Então nós teremos aqui, ó, na porção superior, Home, Insert, Annotate, Parametric, View, Manage, Output, Plugins, Online, Express Tools, sendo que a guia Home seria a de principal acesso para os comandos básicos para quem está iniciando no AutoCAD. Numa etapa posterior mais à frente, a guia Annotate, por ser a guia onde nós principalmente estaremos acessando para trabalhar com textos e cotas, também vai ser uma guia muito útil. Mais à frente, a guia Express pode dar acesso a comandos que façam tarefas um pouco além do comum, que podem ser também bastante úteis. A maioria dos comandos vão estar localizados aqui no ribbon Home, e nós vamos poder estar trabalhando com diversos comandos, principalmente esses que estão localizados na área esquerda, onde nós temos as figuras primitivas básicas, e à direita os comandos para fazer modificações e alterações. Percebam ainda que alguns dos comandos que não são considerados os principais, eles ficam aqui abaixo. Abaixo do grupo tem um nome, uma setinha ao lado, e vocês vão poder ter acesso a diversos outros comandos que não estão entre os principais. Aparecem um pouco menores, mas nós também podemos acessar. Vez por outra, a ser solicitado que algum comando dessa lista seja utilizado. Basta clicar na setinha e ter acesso. Outra coisa interessante de se observar é que quando a área de trabalho do AutoCAD está um pouco reduzida, algum desses ribbons, algum dessas áreas de grupos de comandos podem ficar compactados, e a gente precisa clicar numa seta para reduzir e observar os comandos. Aqui desta maneira, por exemplo, ó, eu acabei de achatar a área de trabalho do AutoCAD, e a guia Properties, ela compactou os comandos dentro de um único item. Ao aproximar o mouse deste ícone, os comandos são novamente restaurados. Para corrigir problemas como este, basta que você maximize a sua área de trabalho ou mude a sua resolução de tela. Se ela tiver, por exemplo, 800 por 600, mude para 1024 por 768 ou qualquer uma maior que possibilite a expansão desses ícones. Vou retornar ao que estava antes. Bom, mas nós teremos acesso ao AutoCAD. Imaginemos então, vou experimentar aqui alguns comandos mais simples, sem me deter aqui ao detalhe da manipulação exata e da aplicação prática de alguns comandos. O comando linha, que seria o mais simples de todos. Notem que eu estou lançando alguns cliques a partir do mouse. A linha de comando apresenta alguns escritos, e nós teremos que observar esta linha de comando antes de qualquer lançamento, durante e depois. Ou seja, a atenção do usuário do AutoCAD ela tem que ser prioritariamente sempre voltada para a porção inferior da tela, porque aparecerão sugestões, opções e aparecerão procedimentos para serem realizados. As opções normalmente aparecem entre colchetes com letras em maiúsculo para serem utilizadas. Por exemplo, aqui eu tenho uma opção chamada Close e uma outra chamada Undo. Close seria fechar, Undo seria desfazer. Se eu quiser desfazer, por exemplo, Undo, digito U e dou um Enter. Notem que o último segmento foi feito. Se eu não quiser acionar uma dessas opções digitando, basta que em meio à manipulação do comando, eu clique com o botão direito, que as mesmas opções que aparecem aqui também aparecem. Isto, caso o usuário do AutoCAD, que manipulou o seu AutoCAD antes, não tenha desabilitado as opções para terem comandos acessíveis através do botão direito do AutoCAD. Qualquer comando vai apresentar esse tipo de possibilidade. E uma outra opção que eu tenho aqui, ó, Close, digitando C,
tudo que se digita no AutoCAD é necessário digitar e dar um Enter logo em seguida para confirmar. Então, dei um Enter e ele vai confirmar. Notem que apareceram aqui essas opções. Vou usar uma outra figura geométrica simples. Por enquanto, não estou preocupado na aplicabilidade do círculo nem da linha, somente em reconhecer tarefas básicas de manuseio do AutoCAD. Perceba que aqui dentro eu tenho opções e aparece aqui embaixo, ó, entre chaves, um valor qualquer. Esse valor qualquer aqui é uma sugestão. Para aceitar uma sugestão, basta que eu dê um Enter. Eu aqui, no caso, utilizei o último raio utilizado, que estava com 252 e uns quebrados. E isso me permitiu fazer um círculo exatamente igual ao anterior. Caso eu queira repetir um comando, não é necessário que eu entre novamente no ícone que estiver listado aqui. Quero repetir círculo e ele foi o último comando utilizado, basta. E desde que a linha de comando esteja em branco, se eu pressionar Enter, ele vai repetir círculo e eu vou poder repetir o mesmo procedimento. Ou seja, acionei Line e agora comecei a lançar. Se eu quiser sair para interromper qualquer comando, basta que seja pressionado um ESC. Mas alguns comandos também você consegue sair deles pressionando Enter. Não são todos, portanto não é bom entender que o Enter é um comando para abandonar comandos, mas nesse caso dá para dar um Enter para sair do comando. E como nós sabemos que Enter também serve para repetir o último comando acionado, se eu quiser repetir o comando line mesmo a partir do ponto em que eu saí dele, eu dou um Enter e ele volta a ser utilizado. Observem sempre a linha de comando, porque se eu quiser lançar qualquer comando, eu preciso ver se ela está em branco. Então, está em branco, quer dizer que alguém deu um ESC e eu posso começar um comando novo. Eu tenho que ler a linha de comando porque durante o lançamento aparecem opções, sugestões ou procedimentos e vai me avisar se eu estiver trabalhando errado ou não. E depois de finalizado, eu novamente vejo se foi finalizado e ela vai aparecer em branco. A área de trabalho do AutoCAD apresenta ainda aqui embaixo a barra de status, que vai nos oferecer ferramentas de precisão. Notem que quando eu trabalho aqui, aproximo, puxo o mouse em algumas direções, aparecem valores, aparecem sugestões de números, ângulos, aproximo de objetos também, pode ser que apareçam símbolos, porque essas ferramentas estão me garantindo algum tipo de precisão. Num capítulo à parte, nós vamos estudar com calma como essas ferramentas podem nos ajudar e como elas podem garantir a precisão no lançamento dos comandos a partir do AutoCAD. À direita temos aqui ainda no AutoCAD, vou dar um ESC, algumas outras ferramentas que vão ter relação com escala, com o ambiente do AutoCAD, raramente serão manuseadas nessa tarefa inicial de trabalho com AutoCAD. Prefiro que vocês comecem a se focar nos comandos que vão ser acionados na porção esquerda aqui, no ribbon superior, alguns aqui acima, perto, para abrir arquivos, salvar um arquivo em trabalho, salvar como quando estiver salvando de outra maneira, imprimir por enquanto não vamos estar acessando, porque isso mais ao fim do curso que será mais interessante, e as duas setinhas aqui em cima, undo, que é a que aponta para a esquerda para desfazer qualquer comando e a direita para refazer. É interessante saber que quando estamos lidando com um comando e no meio do procedimento dele, se eu pressionar undo, ele vai desfazer de qualquer maneira tudo que o último comando desfez, ou seja, o undo que aparece aqui é um comando que desfaz tudo que foi feito pelo último comando. Ele pode dar fim a vários segmentos de uma só vez. Enquanto eu estou aqui, line, e de repente aparece undo aqui como uma opção, eu vou utilizar este undo ou digitando U e dando Enter, ou botão direito, aciono o menu e escolho undo, ele desfaz tudo que o último segmento que foi traçado, e não tudo que o último comando apresentou. A partir daí, a gente já conhece um pouco da área de trabalho e da maneira como o AutoCAD raciocina. Fica mais fácil, então, de acionarmos e executarmos os comandos mais básicos do AutoCAD.